Eu nunca pensei que meu próprio pai diria aquilo em voz alta, ainda mais na frente de todos que importavam. Meu nome é Gretchen. Tenho 29 anos e estava em um salão comunitário do bairro, cercada por parentes, quando tudo mudou de uma vez. A reunião deveria ser algo rotineiro, rostos familiares, conversas educadas, nada que exigisse atenção. Eu já tinha aprendido a ficar em silêncio nesses ambientes, a manter a postura firme, a ouvir sem reagir. Naquela noite, o silêncio não me protegeu. Ele ergueu a voz sem hesitar, alto o suficiente para interromper as conversas ao redor, alto bastante para fazer as pessoas se virarem. Não abaixou o tom nem suavizou as palavras. Olhou diretamente para mim e disse: "Você nunca vai chegar a nada." A frase caiu exatamente onde ele pretendia, não como uma opinião, não como frustração, mas como um julgamento final, dito em voz alta. Eu não discuti. Não pedi que ele parasse. Não me expliquei. Olhei para ele e respondi: "Talvez você esteja certo." Disse isso com calma, sem sarcasmo, sem emoção, porque qualquer coisa mais intensa teria dado a ele o controle daquele momento. Peguei minhas chaves e fui embora. Não esperei reações, nem pedidos de desculpa, nem expressões de choque. Saí, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás, deixando o barulho onde ele pertencia. Algumas horas depois, enquanto eu ainda tentava controlar a respiração, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um parente que havia ficado. As palavras eram breves, cuidadosas, quase hesitantes. "Você sabe o que ele fez depois que você saiu? Antes de continuar, reserve um momento para se inscrever no canal e ficar comigo. Se você já ficou em silêncio para sobreviver a um momento como esse, talvez reconheça o que veio a seguir." Antes daquela noite, eu havia aprendido a viver com certas regras dentro da minha família. Meu pai acreditava que a ordem era mais importante do que o conforto, e definia certo e errado como aquilo que o mantinha no controle. As opiniões dele eram tratadas como decisões finais não porque fossem sempre justas, mas porque questioná-las só piorava as coisas. Aprendi cedo que ser agradável era mais seguro do que ser honesta, mesmo quando a honestidade teria me custado menos do que o silêncio custou ao longo do tempo. Nada do que eu fazia era abertamente escandaloso. Ainda assim, tudo parecia ficar sempre um pouco aquém da aprovação. O problema nunca foi um erro específico que pudesse ser corrigido, era a ideia de que eu precisava de correção constante. Se eu falasse de forma muito direta, era chamada de difícil. Se ficasse quieta, diziam que eu não tinha iniciativa. Sempre havia algo levemente errado, sempre um motivo para me lembrar de que eu não estava à altura. Minha mãe desempenhava um papel mais silencioso em tudo isso. Ela preferia a calma ao confronto, mesmo quando essa calma vinha às custas de outra pessoa. Baixava os olhos quando as conversas ficavam ásperas, oferecendo pequenos gestos em vez de proteção. O silêncio dela nunca foi barulhento, mas era constante, com o tempo, tornou-se mais uma regra que aprendi a não questionar. Meu irmão, Daniel, se encaixava com facilidade no espaço que nosso pai mais valorizava. Ele sabia quando falar, quando concordar e quando permanecer alinhado às expectativas que haviam sido definidas para ele. A posição dele na família nunca precisou ser anunciada ou defendida. Ela simplesmente existia, reforçada por decisões cotidianas que deixavam claro de quem as escolhas realmente tinham peso. Eu percebi a diferença sem que ninguém precisasse explicá-la e aprendi a contornar isso, em vez de lutar contra. A reunião familiar daquela noite havia sido planejada semanas antes, apresentada como algo simples e necessário. A intenção era reunir os parentes, reforçar vínculos e mostrar que tudo estava funcionando como deveria. Esperava-se que eu comparecesse não porque minha presença fosse importante, mas porque a ausência levantaria perguntas que ninguém queria responder. Recusar nunca foi colocado como uma opção. Eu fui porque evitar conflitos já tinha se tornado algo natural para mim e porque me convenci de que aquilo passaria, como sempre passava. Eu sabia como manter a compostura, como responder com educação, como me fazer pequeno o suficiente para não chamar atenção. O que eu não esperava era a mudança de tom no momento em que a crítica deixou de ser implícita e passou a ser declarada abertamente. Olhando para trás, o padrão era óbvio. Nunca se tratou de um comentário ou de uma única noite. Foram anos de julgamentos silenciosos que finalmente encontraram uma voz pública. Eu já havia sido corrigida em particular vezes suficientes para que a única novidade naquele momento fosse a plateia. As palavras em si eram familiares, mesmo que o cenário não fosse.
e foi essa diferença que realmente importou. Ser diminuída a portas fechadas ensina resistência. Ser diminuída diante dos outros muda a forma como tudo é visto. Transforma um desequilíbrio privado em algo compartilhado, algo que deixa de pertencer apenas às pessoas envolvidas. O que aconteceu naquela noite não surgiu do nada, mas ultrapassou uma linha da qual não havia como voltar, estivesse alguém pronto para admitir isso ou não. Algumas horas depois de eu ter deixado o prédio, meu telefone se iluminou com uma mensagem que eu não esperava receber naquela noite. Era da minha tia Lorraine, e o tom era cuidadoso de um jeito que imediatamente pareceu diferente. Ela não perguntou como eu estava nem se eu havia chegado em casa em segurança. Escreveu que achava que eu deveria saber de algo antes de ouvir por outra pessoa. Fiquei encarando a tela por um longo momento antes de responder, já sentindo que o que viesse a seguir não tornaria aquela noite mais fácil de digerir. Lorraine explicou que, depois que eu fui embora, meu pai não me seguiu nem tentou acalmar a situação. Em vez disso, ele ficou e conversou em particular com as pessoas responsáveis pela administração do salão comunitário. Ele esperou até que o ambiente tivesse se acalmado antes de se aproximar deles, escolhendo um momento em que sua voz soaria razoável, e não emocional. Segundo ela, ele conduziu a conversa como se fosse uma demonstração de preocupação, não de raiva, o que a tornou muito mais eficaz. Pediu que registrassem o que chamou de um incidente envolvendo a mim. Não descreveu como um desentendimento familiar nem como um mal-entendido que saiu do controle. Descreveu como uma perturbação que precisava ser anotada para referência futura. Lorraine disse que ele foi cuidadoso com as palavras, evitando qualquer coisa que soasse pessoal, mas ainda assim deixando o recado claro o suficiente para ter peso. Meu pai disse a eles que eu estava agitada, imprevisível e inadequada para um espaço comunitário compartilhado. Sugeriu que meu comportamento refletia problemas recorrentes, e não um episódio isolado. Ele não levantou a voz nem exagerou a cena em si. Em vez disso, concentrou-se no meu caráter, insinuando instabilidade sem nunca usar a palavra diretamente. O resultado foi pior do que uma acusação dramática, porque soava calmo, deliberado e responsável. O que eu só percebi depois, quando Lorraine explicou, foi o quão facilmente as palavras dele foram aceitas. Os organizadores ouviram, assentiram e fizeram anotações. Confiaram nele porque ele estava envolvido com a comunidade havia anos, porque sabia se apresentar como alguém preocupado com o bem maior. Ninguém pediu a minha versão dos fatos. Ninguém questionou se o relato dele correspondia ao que realmente havia acontecido. Ao final da conversa, meu nome já tinha sido incluído em um relatório interno. Não era algo dramático ou visível, apenas um registro que passaria a me acompanhar em silêncio. Lorraine disse que aquilo foi tratado como documentação de rotina, algo feito para garantir que encontros futuros permanecessem seguros e organizados. Ouvir isso fez meu estômago se contrair de um jeito diferente de vergonha ou raiva. O impacto ficou mais claro mais tarde naquela noite, quando conferi meu e-mail. Um programa comunitário com o qual eu tinha uma ligação informal enviou uma mensagem breve dizendo que minha participação estava sendo colocada em pausa. Não havia explicação além de uma referência vaga a preocupações recentes. A redação era educada, quase apologética, o que tornava mais difícil contestar. Não era uma rejeição, mas era uma suspensão que trazia consequências. Sentada sozinha com aquela informação, comecei a entender o que realmente havia acontecido. Não se tratava de uma reação emocional por ter sido confrontado em público. Foi um movimento calculado, feito para reafirmar o controle depois que a plateia já tinha ido embora. Meu pai não explodiu porque estava magoado. Ele esperou até poder moldar a narrativa em silêncio, sabendo que o silêncio causaria mais dano do que o confronto. O que mais me inquietou foi o quanto aquele padrão de comportamento me pareceu familiar de repente. Era a mesma estratégia que ele usará dentro da família por anos, apenas aplicada em uma escala maior. A diferença é que agora envolvia instituições, registros e oportunidades que iam muito além das relações privadas. Já não se tratava apenas de como eu era tratada em casa. Não respondi a Lorraine imediatamente. Eu precisava de tempo para assimilar a percepção de que aquilo havia sido planejado, não improvisado. Compreender essa diferença mudou a forma como passei a enxergar tudo o que veio depois. Deixou claro que nada do que aconteceria a seguir seria acidental. Pouco tempo depois, as consequências dessa decisão começaram a aparecer de maneiras que eu não podia ignorar.
2 dias depois, parei de reagir e comecei a observar com mais atenção aquilo que havia sido silenciosamente ignorado por anos. Voltei a conversas, mensagens e momentos que eu tinha descartado como desconfortáveis, mas inofensivos na época. O que se destacou não foi um episódio específico, mas um padrão familiar que de repente se tornou impossível de não ver. Meu pai sempre se colocou como alguém que protegia a ordem, mas a forma como ele impunha essa ordem consistentemente o beneficiava. Sempre que alguém questionava sua autoridade, a resposta raramente era direta, e as consequências surgiam depois, disfarçadas de problemas não relacionados. Quanto mais eu revisava o passado, mais claro ficava que eu não era a primeira pessoa a quem ele tratava dessa maneira. Lorraine compartilhou detalhes que eu nunca tinha ouvido antes, falando com cuidado, como se estivesse testando o quanto de verdade eu estava pronta para ouvir. Ela descreveu outras situações em que meu pai levantou preocupações a portas fechadas, sempre com a mesma linguagem calma e o tom controlado. Ele nunca acusava ninguém abertamente e nunca confrontava as pessoas de um jeito que pudesse ser questionado. Em vez disso, ele registrava, relatava e sugeria padrões de comportamento que os outros aceitavam sem questionar. Lorraine explicou que, nesses casos, as pessoas envolvidas frequentemente se sentiam confusas, mais do que irritadas. Oportunidades desapareciam, convites deixavam de chegar, e as explicações permaneciam vagas. A maioria acabava assumindo que o problema era o próprio comportamento, sem perceber como a narrativa havia sido moldada antes mesmo de saberem que uma conversa estava acontecendo. Ouvir isso deslocou algo dentro de mim, porque colocou a minha experiência dentro de um contexto maior, que ia muito além das dinâmicas familiares. Quando a notícia começou a circular entre os parentes, as reações vieram de forma discreta, e não confrontacional. Alguns expressaram preocupação sem oferecer apoio, outros optaram pelo distanciamento sob o pretexto de neutralidade. As conversas ficaram mais curtas, as respostas mais lentas e os convites mais seletivos. Não era hostilidade aberta, mas também não era lealdade. A família não se dividiu em lados claros, e ninguém me defendeu abertamente, o que fez o silêncio pesar mais do que uma oposição direta. O que mais me surpreendeu foi a rapidez com que o foco se afastou do que meu pai havia feito e se voltou para como eu deveria lidar com isso. Fui aconselhada a ter paciência, a deixar as coisas se acalmarem, a evitar escalar a situação. A mensagem subjacente era clara, mesmo sem ser dita em voz alta. Preservar a estrutura existente importava mais do que questionar a forma como ela funcionava. Meu desconforto foi tratado como um efeito colateral infeliz, e não como um problema que merecesse atenção. Ao ouvir essas respostas, ficou evidente que nunca se tratou apenas de uma relação desgastada entre pai e filha. Tratava-se de quem controlava a narrativa e de quem arcava com as consequências. Meu pai não precisava de concordância para manter o poder. Ele precisava de obediência. E a família, ao longo do tempo, aprendeu que obedecer mantinha tudo previsível. Questionar esse arranjo ameaçava a estabilidade, o que deixava as pessoas desconfortáveis o suficiente para desviar o olhar. Compreender isso reformulou completamente a situação. O problema não era um mal-entendido nem sentimentos feridos que pudessem ser resolvidos com uma conversa. Era um sistema construído em torno da autoridade, que desencorajava qualquer forma de responsabilização. Quando reconheci isso, o peso emocional mudou. Parei de me perguntar o que eu poderia ter feito diferente e comecei a questionar por que os mesmos padrões continuavam sendo permitidos sem contestação. Essa percepção não trouxe alívio, mas trouxe clareza. Explicou por que ninguém interveio e por que meu pai se sentia confiante para agir daquela maneira. O poder funciona melhor quando parece razoável, e o controle dele havia sido disfarçado de responsabilidade por tanto tempo que poucos o questionavam. Enxergar a estrutura com nitidez significou que eu não podia mais fingir que aquilo era um incidente isolado, fui obrigada a aceitar que o problema era maior do que uma única noite ou um único comentário. Cerca de uma semana depois, deixei de evitar o inevitável e decidi enfrentá-lo diretamente. Pedi ao meu pai que se encontrasse comigo pessoalmente não para discutir, mas para ouvi-lo explicar o que havia feito, sem intermediários nem versões suavizadas por terceiros. Quando nos sentamos, falei com cuidado, escolhendo palavras que deixavam pouco espaço para desvios. Disse a ele que eu sabia que havia entrado em contato com os organizadores e me descrito de maneiras que prejudicaram minha posição. Perguntei por que ele acreditava que aquilo era justificável e esperei por uma resposta que reconhecesse responsabilidade. Ele não hesitou. Recostou-se na cadeira e descartou a situação como algo que eu havia entendido errado.
Disse que eu estava exagerando, que sempre reagia de forma excessiva e que a minha sensibilidade criava problemas onde eles não existiam. Segundo ele, nada do que fez foi prejudicial e, se houve consequências, foram apenas resultado da forma como outras pessoas perceberam meu comportamento. O tom dele permaneceu estável, quase tranquilizador, como se reformular os acontecimentos fosse suficiente para encerrar a conversa. Eu reagi, explicando que registros documentados não existem no vácuo e que rotular alguém como estável traz consequências reais. Ele me interrompeu, insistindo que suas intenções eram protetoras, não punitivas. Alegou que estava prevenindo possíveis problemas e mantendo padrões, não me atacando pessoalmente. Enquanto ouvia falar, percebi o quanto aquela narrativa estava ensaiada lapidada ao longo de anos de repetição sem ser questionada. Daniel interveio antes que eu pudesse responder. Disse que eu estava piorando a situação por me recusar a deixar aquilo para trás. Afirmou que assuntos de família deveriam permanecer privados e que continuar aquela conversa só serviria para constranger todos os envolvidos. Pediu que eu ficasse em silêncio, que pensasse nas aparências e que lembrasse que reputações, uma vez manchadas, são difíceis de reparar. A preocupação dele não era com o que havia acontecido, mas com como tudo pareceria se o conflito continuasse. Naquele momento, tudo ficou claro. Cada tentativa minha de me explicar era redirecionada para preservar a imagem de unidade. A responsabilização era tratada como perturbação, enquanto o silêncio era elogiado como maturidade. Eu conseguia ver como aquela estrutura funcionava não pela força, mas por uma pressão sutil para que todos se conformassem. Dizer a verdade era enquadrado como egoísmo, absorver o dano como responsabilidade. Disse aos dois que eu havia terminado de tentar ser compreendida dentro de um sistema que precisava do meu silêncio para funcionar. Afirmei que continuar participando significaria aceitar uma versão de mim mesma que eu não reconhecia, definida pelo conforto dos outros, e não pela minha própria realidade. Minhas palavras não elevaram o tom nem provocaram indignação, mas o ambiente ficou tenso porque eu havia parado de negociar. Meu pai respondeu avisando que me afastar me isolaria. Disse que famílias não funcionam assim e que a distância gera arrependimento. Daniel concordou, acrescentando que ir embora seria visto como algo dramático e desnecessário. Nenhum dos dois perguntou do que eu precisava ou reconheceu o que havia sido tirado de mim. A preocupação deles continuou focada na estabilidade, não na justiça. Eu ouvi sem interromper e, então, declarei minha decisão com clareza. Disse que me afastaria de reuniões familiares, eventos compartilhados e obrigações informais. Expliquei que aquilo não era punição nem vingança, mas um limite que eu precisava estabelecer para me proteger. Afirmei que não frequentaria mais espaços em que a minha presença exigisse silêncio ou apagamento de mim mesma. A reação foi contida, não explosiva. Meu pai me acusou mais uma vez de exagerar, enquanto Daniel balançou a cabeça, como se estivesse decepcionado. Não houve tentativa de acordo nem esforço para compreender meu ponto de vista. Essa ausência confirmou que palavras não conseguiam. Aquela estrutura não se dobrava e não escutava. Sair daquela conversa foi mais pesado do que deixar o salão dias antes. Ainda assim, foi definitivo. Eu já não esperava reconhecimento nem reparação. Entendi que permanecer significaria continuar desempenhando um papel que eu havia superado. Ir embora trazia incerteza, mas também honestidade. Pela primeira vez, minha decisão não foi moldada pelo medo das consequências, mas pela clareza sobre aquilo que eu não estava mais disposta a aceitar. Não muito tempo depois, as consequências começaram a se espalhar para além da minha família, alcançando espaços onde meu sobrenome sempre fora tratado como neutro até que, de repente, deixou de ser. A mudança foi sutil no início. As conversas no trabalho mudaram de tom sem explicação. Convites deixaram de chegar, e pessoas que antes falavam abertamente perto de mim passaram a escolher as palavras com cuidado. Ninguém me confrontou diretamente. Ainda assim, eu sentia que algo havia sido colocado entre mim e a comunidade que eu levará anos para construir. Ficou claro que a versão de mim que estava circulando já não era moldada pelas minhas ações, mas por uma história a qual eu não tinha acesso nem controle. Soube por comentários indiretos que preocupações haviam sido levantadas sobre o meu comportamento, apresentadas como alertas discretos em vez de acusações. Eu era descrita como imprevisível, difícil de trabalhar e emocionalmente instável, de forma deliberadamente vaga. Nenhum episódio específico era citado, o que tornava o dano ainda mais difícil de enfrentar.
Quando a reputação é colocada em dúvida sem detalhes, qualquer negação soa defensiva, mesmo quando é verdadeira. Isso começou a afetar minha posição profissional. Uma oportunidade baseada na comunidade, para a qual eu vinha me preparando, foi colocada em pausa sem explicação, seguida de uma mensagem educada dizendo que as circunstâncias haviam mudado. Disseram que era algo temporário, embora nenhum prazo tivesse sido apresentado. A linguagem sugeria cautela, não rejeição, mas a cautela por si só foi suficiente para interromper um impulso que eu não conseguiria reconstruir com facilidade. Foi então que entendi que o impacto não era acidental e que o silêncio estava sendo usado como prova contra mim. Colleen, minha melhor amiga, percebeu a mudança antes mesmo de eu explicar. Ela não pressionou por detalhes nem incentivou o confronto. Apenas ouviu enquanto eu relatava o que havia acontecido, permitindo que eu terminasse sem interromper ou minimizar o peso daquilo. A presença dela me trouxe estabilidade em um período em que comecei a questionar minhas próprias percepções, algo mais desestabilizador do que as consequências externas em si. Apesar da pressão crescente, optei por não responder publicamente. Não fiz declarações, não me defendi online nem tentei corrigir a narrativa que circulava por canais informais. Eu sabia que qualquer coisa que dissesse seria filtrada pela mesma lente que já havia me rotulado como um problema. Permanecer em silêncio não foi uma admissão de culpa, mas uma recusa em atuar para um sistema que recompensava a obediência em vez da verdade. O que eu não esperava era como esse silêncio começou a mudar o rumo da história. Sem a minha reação, a atenção, pouco a pouco, voltou-se para a origem. Perguntas começaram a circular na comunidade sobre por que preocupações haviam sido levantadas sem evidências e por que canais oficiais foram usados para lidar com algo que supostamente era uma questão pessoal. Algumas pessoas passaram a questionar quantas vezes alertas semelhantes haviam sido registrados e contra quem. Foi então que soube que aquela não era a primeira vez que meu pai intervinha em assuntos comunitários sob o disfarce de preocupação. Outras pessoas haviam passado por situações semelhantes anos antes, embora nenhuma tivesse sido tão visível quanto a minha. O padrão era silencioso, porém consistente, baseado na autoridade em vez da responsabilização. Desta vez, no entanto, a minha falta de reação deixou espaço para o escrutínio, e não para a distração. Com o tempo, os organizadores que haviam colocado minha oportunidade em pausa entraram em contato novamente, desta vez fazendo perguntas, em vez de simplesmente comunicar decisões. Eles queriam clareza sobre a reclamação original, documentação que a sustentasse e um contexto que antes havia sido considerado desnecessário. A ausência de comprovação tornou-se difícil de ignorar, e a credibilidade do relatório começou a enfraquecer. Eu não fui reintegrada da noite para o dia, nem o dano desapareceu por completo. A confiança não retorna por decreto, especialmente quando a dúvida foi introduzida de forma deliberada. Ainda assim, a narrativa que antes circulava livremente passou a encontrar resistência, e a autoridade por trás dela deixou de ser aceita sem questionamentos. Percebi que, embora o silêncio tenha me custado no curto prazo, ele também me impediu de reforçar uma história que nunca foi minha para carregar. Ao escolher não me envolver, retirei-me do papel que esperavam que eu desempenhasse. As consequências foram reais, mas já não eram unilaterais. Pela primeira vez, a influência da qual meu pai dependia estava sendo questionada não por mim, mas pelas próprias estruturas que ele havia usado para controlar a narrativa. Algumas semanas depois, a mudança, que vinha acontecendo de forma lenta e sutil, tornou-se impossível de ignorar. O que começou como questionamentos discretos dentro da comunidade evoluiu para revisões formais de decisões passadas que meu pai havia influenciado ao longo dos anos. Pessoas passaram a resgatar registros antigos, atas de reuniões e relatórios informais que antes eram aceitos sem hesitação. Padrões começaram a emergir, padrões que ninguém havia querido nomear antes. Reclamações rotuladas como preocupações. Alertas sem qualquer evidência. Situações em que a autoridade substituía a justiça sob o pretexto de responsabilidade. O papel do meu pai na comunidade mudou quase da noite para o dia. Convites deixaram de chegar. Suas opiniões já não eram tratadas como definitivas. Quando reuniões aconteciam, suas palavras passaram a ser registradas, em vez de aceitas automaticamente. O respeito que ele antes impunha apenas pela confiança começou a se desgastar, substituído por um distanciamento educado e por uma linguagem cautelosa. Ninguém o confrontou diretamente, mas o silêncio ao redor dele era diferente do silêncio que havia me cercado antes. Desta vez, carregava dúvida, não desdém. A família já não conseguia protegê-lo.
Por anos, a lealdade interna funcionou como um amortecedor, suavizando suas ações antes que viessem à tona. Agora, esse amortecedor se rompeu. Parentes que antes desviavam de perguntas começaram a se afastar. Alguns evitavam o assunto por completo. Outros admitiam que não queriam se envolver. O acordo tácito de preservar as aparências deixou de se sustentar, especialmente quando olhos externos passaram a observar. Daniel percebeu a mudança antes mesmo de meu pai reconhecê-la. A posição dele sempre dependeu de permanecer alinhado ao lado certo da autoridade, mas esse lado já não era estável. Conversas que antes soavam confiantes tornaram-se cautelosas. Ele deixou de falar em nome da família em espaços públicos. Quando falava, media cada palavra com cuidado, como se estivesse testando o terreno sob os pés. A confiança que antes carregava como uma armadura agora parecia algo que ele tinha medo de perder. Observei tudo isso sem intervir. Não apresentei documentos nem pressionei por responsabilização. Não corrigi narrativas nem apontei contradições. Os sistemas dos quais meu pai dependia estavam fazendo o trabalho sozinhos. Quando a autoridade é construída sobre controle, e não sobre confiança, ela não precisa de oposição para ruir, basta atenção. Em casa, a dinâmica também mudou. Conversas que antes giravam em torno de expectativas e obediência ficaram mais curtas e tensas. Meu pai, no início, descartou a situação como um mal-entendido e depois, como exagero. Quando essas explicações falharam, passou a culpar pressões externas e pessoas que, segundo ele, não tinham o contexto completo. Nada disso alterou o resultado. Influência depende de credibilidade, e credibilidade não sobrevive a um escrutínio repetido. Durante esse período, Daniel me procurou uma vez, falando com mais cautela do que eu jamais o tinha ouvido falar. Ele não pediu desculpas nem reconheceu diretamente o que havia acontecido comigo. Em vez disso, perguntou se eu pretendia me envolver, como se o meu silêncio tivesse se tornado uma nova fonte de incerteza. Eu lhe disse a verdade, não tinha nenhuma intenção de voltar a uma estrutura que já havia me mostrado como funcionava. O meu papel estava encerrado. Essa resposta o deixou mais inquieto do que qualquer demonstração de raiva poderia ter deixado. Sem a minha participação, não havia um equilíbrio conhecido ao qual retornar. A hierarquia, ele percebeu, dependia de alguém absorver a pressão em silêncio. Quando isso cessou, todos tiveram de se ajustar. A essa altura, eu já estava preparando minha decisão final. Ela não foi repentina nem emocional. Foi prática. Avaliei o que permanecer conectada exigiria e o custo disso. Comparei com a vida que eu estava construindo sem correções constantes, justificativas ou silêncio. O contraste era evidente. As consequências na comunidade continuaram a se desenrolar sem a minha participação. Meu pai perdeu a autoridade informal e, depois, os cargos formais. Comitês foram reorganizados. Responsabilidades redistribuídas. O nome dele deixou de ter peso automaticamente. Nada disso foi apresentado como punição. Foi tratado como procedimento que tornava impossível contestar sem expor exatamente os padrões que estavam sendo analisados. Não senti satisfação ao ver tudo isso acontecer. O que senti foi clareza. O dano que me foi causado nunca foi pessoal da forma como eu havia acreditado. Era estrutural. Uma vez que a estrutura foi questionada, tudo que havia sido construído sobre ela começou a enfraquecer. Quando terminei de fazer meus planos, o desfecho já era inevitável. A distância que eu havia criado deixou de ser temporária. Tornou-se necessária. Eu não estava me afastando por raiva nem esperando um encerramento que nunca viria. Eu estava escolhendo um futuro em que o meu valor não fosse negociado dentro do sistema de outra pessoa. As consequências voltaram-se para a própria origem não porque eu as empurrei, mas porque me afastei e deixei que seguissem adiante por conta própria. 3 meses depois, a distância entre minha vida antiga e a atual parecia permanente, não provisória. As consequências que antes pareciam abstratas tornaram-se visíveis de forma concreta. Meu pai já não detinha a autoridade informal da qual dependera por anos. Convites deixaram de chegar. Sua opinião deixou de ser tratada como um atalho para o consenso, e pessoas que antes o defendiam passaram a evitar falar em seu nome. Aqueles que o apoiaram abertamente enfrentaram consequências mais silenciosas, perda de influência e credibilidade à medida que a estrutura da qual dependiam desmoronava lentamente. Ninguém chamou isso de punição.
Ainda assim, a mudança era inegável e irreversível. Para mim, a vida se acomodou em um ritmo que já não girava em torno de antecipação ou autocorreção. Construí rotinas sem verificar como seriam interpretadas pelas expectativas familiares. Meu trabalho ganhou mais foco porque já não passava pelo filtro da ansiedade em relação à reputação. As conexões sociais ficaram mais leves, porque eu não precisava explicar ausências nem justificar limites. O espaço que criei permitiu que a clareza substituísse a vigilância. E essa clareza tornou-se a base de tudo o que veio depois. A decisão de cortar os laços completamente não nasceu da raiva nem do desejo de provar algo. Veio da compreensão dos padrões, com distância suficiente para enxergá-los com nitidez. A reconciliação teria exigido o retorno a uma dinâmica em que meu valor era negociável, em que o silêncio era tratado como obediência e em que a responsabilização era sempre desviada. Escolhi não oferecer mais uma oportunidade para que esse ciclo se repetisse. Não houve discussões finais nem saídas dramáticas. Parei de responder, parei de comparecer e parei de explicar. A separação foi silenciosa, mas firme. Sem a minha presença, a narrativa familiar teve dificuldade em manter sua forma. As tentativas de me puxar de volta foram indiretas e inconsistentes, muitas vezes apresentadas como preocupação, e não como responsabilidade. Eu não me envolvi. A distância deixou de ser uma reação e passou a ser uma decisão enraizada no autorrespeito. Com o tempo, a ausência foi se normalizando, e a pressão para que eu voltasse diminuiu à medida que as pessoas se ajustaram a uma realidade em que eu já não estava disponível para estabilizar tensões ou absorver desconforto. O que mais me surpreendeu foi o pouco esforço necessário para manter esse limite depois que ele foi estabelecido. O medo que antes acompanhava o afastamento se dissolveu à medida que minha vida se preenchia de propósito, e não de defesa. Aprendi que a paz não exige negociação constante quando o custo da negociação é a dignidade. Meu senso de valor deixou de depender do reconhecimento de quem se recusa a enxergá-lo. Família não dá a ninguém o direito de diminuir o seu valor ou reescrever a sua realidade. Respeito não se conquista pela resistência, nem a lealdade se prova pelo silêncio. O autorrespeito, às vezes, começa ao deixar espaços que exigem que você se diminua para pertencer. Ir embora não é fraqueza quando ficar exige que você abandone quem você é. Escolher a si mesma pode ser a resposta mais honesta a anos de controle e desvalorização. Obrigada por acompanhar esta história até o fim. Seu tempo e sua atenção significam mais do que você imagina. Se alguma parte dessa jornada ressoou com você, convido a compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários. Diferentes perspectivas importam, e a sua voz pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha em sua decisão.